Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar um pouco sobre contos. Vocês com certeza já tiveram a oportunidade de fazer a leitura de vários contos ao longo da vida estudantil, né? E conhecem um pouco deste gênero textual aí, que é um gênero literário, né? Então vamos nos familiarizar aí um pouco mais sobre as características que constituem um texto para que possamos considerá-lo deste gênero textual e literário que denominamos de conto. Então vamos lá, vamos ver o que preparamos. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas para o 7º ano, né? Estou aqui com o meu colega que está fazendo aqui, né, a atuação como intérprete, transcrevendo a minha linguagem oral para a linguagem de sinais, né, para Libras. Não me canso de demonstrar o quanto que eu aprecio o fato de todos vocês estarem aí nos prestigiando e aprendendo bastante aí, né, por meio dessas aulas que são preparadas com tanto carinho. Meus parabéns. Então vamos ver aqui quais são os objetivos, que constituem em ler e interpretar um conto como anunciado, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos estilísticos, né? Então vamos aprender um pouquinho sobre o que são os recursos de estilo dentro de um texto. Para início de conversa, você gosta de ler contos? Acredita que aquela partida de futebol que você assistiu ou jogou poderia ser tema de um conto? O que será que é um conto, né? Então, as características que a gente vai apresentar para vocês é que o conto, ele geralmente é uma narrativa breve e concisa, contendo um só conflito, uma única ação, unidade de tempo e número restrito de personagens. O momento de maior tensão da narrativa é o que chamamos de clímax. E, além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado e recorte temporal reduzido, né? Então, só para a gente retomar aqui alguns elementos composicionais do conto, né? Sabem que o conto é uma narrativa ficcional, né, que apresenta personagens, né? Geralmente o conto só tem uma célula dramática, ou seja, ali é apresentado para o leitor um conflito e, em torno desse conflito, vai se desencadear todas as ações dos personagens na tentativa de solucioná-lo ou não, né? Então, vai depender ali da intencionalidade do autor ao escrever o conto, né? Também nós temos o que chamamos de clímax, que é o momento de maior tensão ou de maior emoção dentro de um conto, né? O desfecho, que é como que finaliza a trama das ações, o enredo, que se refere à sucessão de acontecimentos, né? Então essas são algumas das características só para que nós possamos nos lembrar. Então nessa aula vamos ler uma história que acontece durante uma partida de futebol. Então, o título do nosso conto é Coríntios 2 versus Palestra 1. Começa ali. Pri! Aí, Heitor, a bola foi parar na extrema esquerda. Meli desembestou com ela. A arquibancada pôs-se em pé. Conteve a respiração. Suspirou. Ah! Miquelina cravava as unhas no braço da Yolanda. Em torno do trapézio verde, a ânsia de 20.000 pessoas, de olhos ávidos, de nervos elétricos, de preto, de branco, de azul, de vermelho, delírio futebolístico no Parque Antártica. Camisas verdes e calções negros corriam, pulavam, chocavam-se, embaralhavam-se, caíam, contorciam-se, esfalfavam-se, brigavam, por causa da bola de couro amarelo que não parava um minuto, um segundo, não parava. Neco, Neco, parecia um louco, driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou. Gol! Gol! Miquelina ficou abobada, com o olhar parado, arquejando, achando aquilo um desaforo, um absurdo. Aleguaguá, guaguá, aleguaguá, urra, urra, Corinthians! Palhetas subiram no ar. Com os gritos, entusiasmos rugiam, pulavam, dançavam e as mãos batendo nas bocas. Gol! Miquelina fechou os olhos de ódio.
Então, aqui é um conto produzido pelo Antônio de Alcântara Machado, né, que está publicado no livro intitulado Brás, Bexiga e Barra Funda, né, em São Paulo, pela editora Nova Alexandria, né, em 1995, certo? Então, vejam, para a nossa primeira atividade, né, a gente trouxe aqui um fragmento do conto, né, vocês perceberam que o conto ele é recheado ali de figuras de linguagens, nós temos onomatopeia, personificação ou prosopopeia, e temos, né, outros recursos de linguagem, que são os recursos estilísticos utilizados dentro de um texto ficcional, né, dentro de uma narrativa como o conto, que a gente vai analisar pormenorizadamente daqui a pouco, né? Para a nossa primeira atividade, a gente só trouxe aqui mais um fragmento, né, um pequeno fragmento aqui do conto, e aí vocês vão tentar localizar em que parte do trecho o narrador focaliza na partida de futebol. Não tá difícil, tá? Mãos à obra aí para vocês tentarem dar conta de acertar de saída já a primeira atividade. E aí, pessoal, conseguiram localizar aí, né, em que momento o narrador focaliza na partida de futebol? Então, quando vocês responderam aí algo semelhante a o fato que ele diz ali, parecia um louco, driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou, né? E aí ele anuncia o gol, né? Então aqui nós temos um momento, né, que fica bem evidenciada essa oralidade presente no texto, né? É uma transcrição da linguagem oral ali na qual se relata uma partida de futebol. E para a nossa segunda atividade, o que o narrador do conto parece estar fazendo no momento em que focaliza no jogo, né? E aí, vocês têm mais um fragmento, né? E tentem identificar aí o que será que o narrador, a pessoa que está contando ali o que está acontecendo no jogo, está fazendo naquele momento.
um tempinho aí para vocês tentarem dar conta de acertar de novo a nossa segunda atividade. E aí, pessoal, o que será que o narrador estava fazendo? Vejam, ele parece estar narrando a partida de futebol, né? É como se ele estivesse no campo assistindo, provavelmente, né, o jogo de futebol e narrando, contando ali para o leitor, né, por meio da escrita. Na terceira atividade, a gente tem o seguinte fragmento que afirma o seguinte: camisas verdes e calções negros corriam, pulavam, chocavam-se, embaralhavam-se, caíam, contorciam-se, esfalfavam-se, brigavam. O conto é sobre uma partida de futebol. Na cena descrita nesse trecho, quais são os sujeitos que praticam as ações de pular, correr, cair, né? Então aqui vocês vão pensar um pouquinho, né? A gente tem aqui um recurso de linguagem que nós denominamos de personificação, né, que é quando você atribui vida a objetos que não têm vida, né, mas qual seria a intencionalidade, de repente, do autor do texto? Né? Então, quem será que desenvolvia, que praticava as ações que estão sendo descritas? Tá? Então, mais um momento aí para vocês tentarem acertar aí a nossa questão.
E aí, galera, quem será que praticava as ações expressas pelos verbos? Né? Os verbos ali eram pular, correr, cair, né? Então vamos ver o que vocês colocaram aí. Provavelmente quem desempenhava essas ações eram os jogadores da partida de futebol, né? Então vocês aí, se responderam isso, acertaram, né? E aí agora a gente vai propor uma atividade que nós denominamos de mão na massa, né? Então aqui a gente tem, né, uma possibilidade de vocês utilizarem uma ferramenta digital, é uma plataforma gamificada que nós chamamos de Word Wall, né? Essa plataforma permite a vocês aprenderem por meio de jogos digitais, né? Então é só clicar ali, arrastar e soltar cada palavra-chave ao lado de sua definição, né, na proposta desse jogo aqui que estamos fazendo, para que vocês possam se apropriar da linguagem utilizada no momento da narração de uma partida de futebol, né? Então nós temos aqui um exercício como se fosse relacione as colunas, é uma sugestão para que vocês possam fazer, né, utilizando os recursos digitais, se isso for possível, certo? Então vejam, nesse slide agora a gente traz o fragmento que já foi aí, né, assunto de uma das nossas atividades, né, quando o escritor afirma: camisas verdes e calções negros corriam, pulavam, chocavam-se, embaralhavam-se, caíam, contorciam-se, esfalfavam-se e brigavam. Vejam que nós temos vários verbos, né? Esses verbos estão aí conjugados no tempo presente do modo indicativo, né? E a gente sabe que provavelmente quem desempenhava essas funções, quem praticava essas funções eram os jogadores de futebol, né? Então, nesse trecho, o narrador usou figuras de linguagem. Você se lembra o que são as figuras de linguagem? Né? Então, como eu já tinha dito para vocês, né, quando você atribui vida a um objeto que não tem vida, você está usando a personificação ou prosopopeia, né? Então, quando ele diz ali, camisas verdes pulavam, corriam, né? Quem pulavam e corriam não eram as camisas verdes, né? Eram as pessoas que estavam ali jogando, os jogadores de futebol, né? Então a gente tem ao mesmo tempo a personificação, mas também nós temos uma figura de linguagem que se chama metonímia, que é quando você pega a parte para ilustrar o todo, né? Então, ao invés de dizer os jogadores corriam, pulavam, jogavam, ele substitui os jogadores por camisas verdes, né? Pela cor da camisa, né? Coloca ali camisas verdes, como se as camisas verdes e os calções negros também, né? Ele utiliza também os calções negros, atribuindo vida a esses dois. No momento que ele atribui vida tanto às camisas quanto aos calções, nós temos a personificação, que também pode ser chamada de prosopopeia. Agora, se a gente analisar também no todo da situação do enunciado ali, a gente vai ter uma metonímia, né? Porque você tem a substituição de uma parte, de um fragmento da vestimenta dos jogadores pelos próprios jogadores, certo? Então temos personificação e metonímia simultaneamente aí nesse fragmento, né? Só para a gente se recordar um pouquinho das figuras de linguagem. Então, o conto é um gênero literário, portanto, pode utilizar-se sim de figuras de linguagem, né? As figuras de linguagem são expressões que destoam da linguagem comum. A linguagem comum, no seu sentido literal, real, ipsis literis, é chamada de linguagem denotativa, né? Se ela apresenta um sentido figurado, a gente chama de linguagem conotativa, né? E essas figuras de linguagem dão ao texto um significado que vai além do seu sentido literal, né? Não tem como a gente pensar que camisas verdes e calções pretos podem correr sozinhos num campo, eles não têm vida, né? Então essa é uma linguagem figurada que nós denominamos ali de personificação, como a gente trabalhou, né? Ou metonímia, se considerarmos que está ali sendo substituída pelos jogadores de futebol, né? Uma parte ali das vestimentas deles, ok? Então vejam, temos aqui a metonímia, que significa o quê? Quando você substitui um termo por outro, desde que haja uma relação entre eles, né? Na frase que eu já falei para vocês, camisas verdes e calções negros, se referindo aos jogadores, né? Corriam, pulavam, contorciam-se. Também a personificação ou prosopopeia, que é quando se atribui características humanas a seres irracionais ou a coisas, a objetos, né?
Então, entusiasmos rugiam, pulavam, dançavam, né? Então, nós temos aqui uma personificação, né? Temos também aquela ideia que eu falei para vocês da metonímia, né? Quem que está sendo substituído ali por entusiasmos? Quem que rugia, pulava, dançava, né? Então, as pessoas, provavelmente a plateia, né? Que foi ao delírio no momento ali do gol, né? Então, essas pessoas são substituídas ali por entusiasmos, né? Nós temos também ali o recurso da metonímia junto, tá? A onomatopeia se refere à palavra cuja sonoridade está associada à coisa representada, né? Como é que eu represento o som de um apito, por exemplo? Então, o autor escolheu as letras P, R, R, R e I, né? Fez ali o PRI, né? Tentando imitar o som de um apito. Então, esse é um recurso que nós chamamos de onomatopeia. É um recurso estilístico conhecido como figura de linguagem, né? Então, nós temos ali a onomatopeia, a personificação ou também prosopopeia e a metonímia presentes nesse conto. E vamos para a nossa quarta atividade. Nesse momento aqui, o fragmento afirma o seguinte: a arquibancada pôs-se em pé, conteve a respiração, suspirou. Então, para a letra A, a pergunta é: a arquibancada poderia ser substituída por qual termo? E a letra B, qual a figura de linguagem está presente nesse trecho? Então, a gente discutiu bastante, tomara que vocês tenham entendido. Vamos ver se acertamos aí a nossa quarta e última atividade dessa aula. E aí, galera, vamos retornar. E aí, será que tem como a arquibancada pôr-se em pé, né? Ou será que quem ficam em pé para vibrar ali, para ir a delírio com o gol, são os torcedores? O que vocês responderam nessa? Vamos ver? Então, vejam, a arquibancada poderia ser substituída por os torcedores. A figura de linguagem usada é a personificação, pois estão sendo atribuídas ações, comportamentos humanos à arquibancada, né? Se vocês colocaram aí que a figura de linguagem é a metonímia, no sentido de que há uma substituição dos torcedores por arquibancada, e aí se a explicação de vocês apresentou esse sentido, né, substituição de um termo por outro, aí sim, tudo bem, vocês podem ter respondido que também nós temos um caso de metonímia. Vai depender do ângulo de visão que estamos, né, defendendo aí, né, quais são as
ideias que utilizamos para defender se trata de personificação ou metonímia, né? Mas ambas estarão corretas. Personificação na medida em que se atribui vida a um ser que não teria vida, a arquibancada, por exemplo, né? E substituição de um termo pelo outro, substituindo os torcedores por arquibancada, nós temos uma explicação de um recurso da metonímia aí também, ok? Então, sobre o autor do conto que lemos, o Antônio de Alcântara Machado nasceu em São Paulo, em 1901, no Rio de Janeiro, faleceu em 1932. O conto Coríntios 2, versos Palestra 1, está em uma coletânea de sua obra Brás, Bexiga e Barra Funda, que foi publicada em 1927. Então, nessa aula, a gente teve a oportunidade aí de fazer a leitura de um conto, analisamos algumas figuras de linguagem, espero que vocês tenham gostado e até breve.